Vai lá, mãe, como tudo começou. Pega aqui. Como é que eu comecei? Tu começou a esse negócio de fazer asfalto no Brasil. O pai do nosso avô. Então, o Carmelo Tifali, que nasceu em 1864, digamos, era siciliano, lá de Siracusa. E perto de Siracusa tem uma cidadezinha chamada Noto. Então tenho dúvida, Cláudia, se a cidade que meu avô nasceu foi Noto ou Siracusa. E aí, quando ele era jovem, ele e o primo dele se apaixonaram pela mesma moça. E aí um dia eles se enfrentaram. O primo dele pegou uma faca, ele, para se defender, recolheu uma pedra e atirou. Acertou na cabeça do primo e o primo caiu morto no chão. Meu avô fugiu, fez a mala e foi viver na Turquia. E aí, depois de alguns anos, poucos anos, à direita para BR-116. ele encontrou um conhecido da Sicília, porque eles iam muito para a Turquia, tanto os sicilianos como os gregos. Tanto que tem um filme sobre sabores de ervas, uma coisa assim, que é um filme daquela época na Turquia, onde tem muito italiano no filme. Bem, aí ele encontrou um conhecido lá na Turquia e o conhecido disse para ele que o primo dele não morreu, que estava vivo e que tinha casado com a moça. Então ele voltou, porque já ele não era mais o assassino. Mantenha-se à direita para BR-116. Eu acho que meu avô devia ter alguma coisa que ver com em 900 mina metros, de mantenha-se à esquerda para BR-116. ou de basalto. E os navios egípcios se abasteciam de basalto da Sicília para as construções deles no Egito, que é deserto, né? Aí o meu avô, que era geólogo, não sei se ele era um geólogo de faculdade ou autodidata, não sei. Foi viajar toda a costa do Mediterrâneo procurando pedreiras. Chegou no Egito, ele descobriu uma pedreira e comprou. Foi no governo egípcio e propôs: vocês parem metros, de comprar da Sicília que eu forneço vocês. E aí ele montou uma empresa de venda de basalto, de pedregulho, tudo de basalto para construções. Mantenha-se à esquerda para BR-116. Foi daí que veio a riqueza do meu avô, da nossa família. Essa pedreira era em Abu Zabal, Cláudia. Siga O local chamava Abu Zabal. E aí, meu avô morreu, deixou esse negócio para os dois filhos dele, o tio Ângelo e o meu pai. Para a tia Marguerita, ele deu dinheiro de... quando tu casa, de dote. Então, ela não participou
na pedreira. Quem participou da pedreira foi os 2 irmãos. E meu pai continuou fazendo estradas no Cairo, ele era o único empreiteiro do Cairo, e continuou fornecendo pedra e paralelepípedo para o governo egípcio. Descobriu pedra debaixo da terra, pessoal. Sim, a pedra era cavando. Então tinha os estouros do dinamite para quebrar a pedra, tinha a mesma coisa que aqui. Só que aqui é no morro, lá era embaixo da terra. Quando o rei Farouk caiu, subiu o Naguib. O Naguib era um militar que tinha simpatia pelos europeus. Me lembro como se fosse hoje, o nosso carro estacionado assim no meio do canteiro e o Naguib passando de carro com todo o exército e abanando para nós. Bem, o Naguib, depois de poucos meses, foi retirado do poder pelo Gamal Abdel Nasser. Egito, já ouviu falar, Gamal Abdel Nasser? Gamal Abdel Nasser não era a favor dos europeus. Então meu pai e minha mãe sabiam que um dia iam embora do Egito, especialmente porque eles não queriam que eu me apaixonasse por um árabe. Não queriam que eu casasse com um árabe. Nem eu, nem minha irmã, mas a minha irmã era mais jovem, né? Então era eu a preocupação. E aí, primeiro pegaram o meu avô na rua e quase mataram ele de paulada. Porque acharam que meu avô, Rodolfo, era judeu. E o árabe odeia o judeu. Depois de pouco tempo, pegaram a minha irmã na rua, que ela atravessou a rua para ir comprar um chiclete, escondido da minha mãe, porque nós não podíamos ir para a rua sozinhas nunca. E pegaram a minha irmã, botaram numa parede e iam matar ela. O dono do armazém salvou ela, levou ela para casa e disse, iam matar ela. Em 3 dias, meu pai abandonou tudo, 3 carros na rua, o apartamento mobiliado com móveis maravilhosos, móveis de cinema. Eu era criança, mas eu curtia ficar na sala de jantar, olhar o móvel da sala de jantar, que era todo trabalhado de madeira. Eu curtia os nossos móveis, eram lindos. E em 3 dias fomos embora do Brasil e chegamos no Brasil mal de dinheiro, né? Sem dinheiro. Se abandonou tudo, se perdeu o dinheiro, se perdeu prédio em construção, se perdeu apartamentos, se perdeu tudo. Se perdeu Abu Zabar, se perdeu tudo. Aí, no Brasil, meu pai disse, o que eu faço? Eu tenho que aprender o português. Ele parado em casa, ele não aguentava. E assim eu não vou aprender o português nunca. Então ele foi trabalhar de empregado numa construção. Depois de alguns dias ele caiu do 1º andar. Se machucou todo. E nós, a família, assim, não senhor, tu não vai mais trabalhar lá. Não senhor, tu não vai mais. E aí tinha um barbeiro que era do Egito, onde todos os egípcios iam lá para fazer o cabelo, a barba, né?
Um dia o pai foi lá e o barbeiro disse para ele: Clemente, apareceu um cara aqui chamado Álvaro Querzzoli. Ele me disse que ele procurava alguém que sabia fazer estradas. Eu dei o teu nome. Tá aqui o telefone dele, entra em contato com ele. E foi graças a isso que nós mudamos para o Rio Grande do Sul. Que o pai foi empregado por esse Álvaro Querzzoli para fazer o trecho Caxias, Nova Petrópolis. Aí o pai começou a fazer o trecho e a mistura essa de asfalto era feita assim, traz pedra brita fina, traz pedregulho, traz não sei o que areia, traz não sei o que, mistura na pista. Lá tinha 10 homens com pá misturando a massa na pista para depois se espalhar. E o pai disse: não, tem que fazer uma usina que mistura tudo e já vem pronto na pista. E aí ele fez a primeira máquina, gente. Ele criou tecnologia para fazer estradas no Brasil. Mas não que não tivesse já coisas na Europa, né? Porque meu pai era viajado, então provavelmente ele viu essas coisas na Europa, né? Aí começou a vir gente procurar ele. Clemente, eu quero uma usina de asfalto. E o pai, tá, eu faço. Aí ele fez a primeira usina de asfalto. Ela está em pé até hoje, Cláudia. Aonde que está essa usina? Não sei aonde. Esses dias eu vi, tem um Loucos por Usina, eu vi uma usina feita pelo pai. Uma usina gravimétrica feita pelo pai. E aí vocês tiveram a pressão do Nasser, né? O que é isso? Nasser Arafat, não é? Isso? O rei do Egito. O rei do Egito chamava Farouk. Ah, tá, não foi esse que começou a pressionar vocês? Quem nos pressionou foi Gamal Abdel Nasser. Mas como meu pai viu que iam matar a minha irmã, ele disse: não, nós não vamos mais ficar no Egito. Em 3 dias, a gente saiu do Egito. Mas como? O consulado brasileiro estava fazendo propaganda no Egito. Quem quer ir para o Brasil precisa de empreendedores e de trabalhadores. Então, quando o pai foi no consulado brasileiro, deram autorização para ele vir para o Brasil imediatamente. Em 3 dias, nós estávamos no navio vindo para o Brasil. Aliás, indo para Siracusa, Catânia, para minha mãe ganhar o bebê, porque ela estava de 7 meses. E era o limite para poder embarcar num navio, né? Porque de 8 meses não aceitavam. Que ela não poderia ganhar um bebê no navio, né? E fomos viver na casa da tia Concheta, a irmã mais velha do meu pai. Que meu pai teve 3 irmãos, só por parte de pai. Eles eram 3 irmãos por parte do Carmelo e da Isabela de Bari. Carmelo Tifali, Isabela de Bari.
teu avô morava aqui no Brasil? Como? O avô morava aqui? Não. Não, nós que... Ele tinha uma filha aqui. Não. Mas vocês vieram morar aqui no Brasil, na casa da tua tia? Meu tio, pai da Gisela e da Dorita, Que é irmão da nona. irmão da nona, vieram para o Brasil. Então nós viemos para o Brasil, mas meu pai tinha também 2 casais que eram irmão com irmão, irmã com irmã, que chamavam Popovich, que vieram para o Brasil e eram muito amigos do meu pai, muito. Amigos de infância, se criaram juntos. Essa gente nos ajudou muito. Aí meu pai veio para o Rio Grande do Sul e nós ficamos no Rio mais um ano, menos de um ano, Cláudia. E a mãe começou a trabalhar de costureira para ganhar vida, né? Aí tu aprendeu a costurar. Aí eu acordei uma vez, eu adorava meu pai, eu era tarada pelo meu pai. Meu pai era tudo na minha vida. E assim, eu não tinha alguma coisa com a minha mãe. Eu era meu pai só. E aí um dia acordo às 3 da manhã, vejo a luz no fundo do corredor. Eu tinha 14 anos, gente. Vou até lá, encontro às 3 da manhã a minha mãe amada costurando, filha. Às 3 horas da manhã. A partir daquela data, eu fiquei apaixonada pela minha mãe, que foi a minha maior amiga. Não deixei de adorar meu pai, mas passei a ter um amor muito grande pela minha mãe. De ver o sacrifício dela, né, filha, para ganhar a vida. Claro. Aí teu pai veio para o Rio Grande do Sul, começou a trabalhar. Começou a trabalhar e nós ficamos no Rio por um período, talvez 6 meses. E quando ele se acertou mesmo com o patrão, né? Aí nós viemos para Caxias. Antes de ir para Caxias, nós fomos para Nova Petrópolis. Ficamos num hotel em Nova Petrópolis por 3 meses. Naquela época, Ide, o pessoal de Nova Petrópolis só falava alemão. Eles raramente sabiam meia dúzia de palavras em português. Aí não. Tu sabia disso? Não. Aí foi uma coisa mais difícil. Ninguém se comunicava. Aí teu pai começou a fazer Caxias na Nova Petrópolis. Sim. Daí o tio Rino conheceu a Nena, que morava numa casinha de madeira na beira da BR. E ele fazendo a estrada na frente da casa dela, começaram a se olhar e daqui a pouco começaram a se namorar. Que coisa linda, não sabia disso. Hein? Não sabia disso. O nono Leopoldo trabalhava
na tecelagem São Pedro, que fazia tecidos e cobertores de lã. Aí teu pai fez a estrada, pertinho da Petrópolis, aí surgiu. Fez a Em 1 primeira quilômetro, máquina mantenha-se à para direita para resolver o BR-290. problema da mistura dos materiais em máquina em vez de ser manual, porque ele dizia que o manual nunca ia ser bem misturado, né? Então não ia sair uma estrada bem feita. E quando ele estava trabalhando lá, veio o filho do governador de Santa Catarina, Newton Ramos, e convidou o pai para pegar subempreitada, à Mantenha-se à direita. direita para BR-290. Para pegar subempreitada de um trecho Uruguaiana, São Borja, Em Uruguaiana 2,4 Itaqui, quilômetros, aquele lado. mantenha-se à esquerda para a Avenida Sertório. E o pai aceitou, o cara deu para ele todas as máquinas que precisava, caminhões, tudo para se fazer a estrada. Encomendou as máquinas para ele montar fazer máquinas para fazer as misturas. Aí ele fez de novo máquinas sob encomenda. E aí um dia apareceu um tal de doutor Watzasek, que disse: querem falar contigo no Rio de Janeiro. Tu tem que embarcar para lá, que o dono da empresa Melhoramentos e Construções quer falar contigo. O pai viajou para lá e voltou com a encomenda de uma usina de Em 1 asfalto. quilômetro, mantenha-se à esquerda. Em seguida, mantenha-se à direita. É aí que ele começou a fazer máquina. Essa primeira máquina, usina de asfalto, está em pé até hoje. Não sei aonde. Ele não quebrou, começou o nome da empresa que era chamada. Empresa Melhoramentos e Construções. Ela era responsável também em consórcio pela construção da Ponte Rio-Niterói. Aí ela chamou o pai depois e pediu para o pai fazer uma máquina para transportar cimento na Ponte Rio-Niterói. Qual foi o primeiro nome da empresa de vocês? Mantenha-se à esquerda. Em Clemente seguida, Cifali mantenha-se à direita e para a Filhos. Avenida Sertório. Aquela máquina que a gente passou ali tinha um nome. Super. Acho que era Sertório. Mas essa máquina, tu viu o nome Mantenha-se à Super, direita Cláudia? para a Avenida Sertório. Hein, Cláudia? Vi. Tu viu? Então, ela é anterior a 1983. Aham. Em 1972, Edi, meu pai toda hora tinha problema de coração e nós tínhamos que levar ele para o hospital. E nós tínhamos exportado equipamento em toda a América do Sul, Edi. Nós exportava máquina para toda a América do Sul. E o pai começou a ter problema de coração. Em 1 quilômetro, vire à direita E em Rua aí Pereira eu Franco. falei, nós temos problemas, pai. Os mecânicos precisam de uma determinada peça para uma determinada máquina e não temos nenhum desenho. Então como é que funcionava? O cara tirava a peça da máquina, mandava de avião para nós copiar e mandar de volta uma peça nova. E isso era ruim porque o cara tinha que parar o trecho da estrada por 15, 20 dias.
até desmanchar a máquina, tirar a peça, mandar de avião, nós copiar, nós devolver, ele montar de novo, ele perdia 15, 20 dias parado. Aí tu sugeriu que fizesse o moldes, né? Aí sugeri que nós tinha que ter engenharia. É aí que começamos a admitir engenheiros. Me lembro como hoje que eu participei da escolha da escolha não, de fazer com que alguns engenheiros entrassem na nossa empresa. Mas tu não desenha uma máquina do dia para a noite, né? Todas as peças que fazem a máquina funcionar. E aí meu pai vinha o dia seguinte com modificação na máquina. Não tinha duas máquinas que saíam iguais. Coisa, que loucura essa história. Meu pai me escolheu para ser o braço direito dele. Gente, isso pra época. Eu comandava tudo, Cláudia. Não, isso pra época. Em 300 metros, Gente, isso é vire à surreal. direita. Não existia uma mulher ser valorizada desse jeito, entendeu? Eu digo, o grande pecado foi que eu não estudei engenharia, porque na parte técnica eu nunca entrei, mas entrei em todos os problemas da empresa. Tudo o que era organizado por mim. Tudo. Posso ser metida, mas eu sei o que eu fiz. Aí eu tinha bastante, os Vire à meus direita em irmãos Rua que Pereira tinham um Franco. pouco de ciúme, né? Mas, com Tinha um certeza, pouco de mágoa, porque eu comandava. Com certeza. Em 3 quilômetros, mantenha-se à direita para a Avenida Carlos Gomes. Do nono morreram, o que aconteceu? Não teve um assassinato, uma coisa? Esse irmão que era sócio do meu pai, quando nós viemos no Brasil, depois ficamos sabendo que ele e a mulher dele, que não tinham filhos, sumiram. E ficamos sabendo que quando abriram o apartamento deles, encontraram o pássaro morto, encontraram o cachorro morto, encontraram os animais lá, encontraram os guarda-roupa no estado que eles saíram de casa. Eles não fizeram mala, Sim. não desarrumaram nada. Estava tudo um apartamento em funcionamento que de repente eles não voltaram. Foram assassinados. Nunca mais se soube nada. Meu pai tinha uma fábrica também de produção de pó. Pó, Ide. Ele triturava o caule e fazia pó. Pra quê? Para vender. Tu precisa disso para milhares de coisas. O que nós achamos? Achamos que o casal deve ter sido morto nessa fábrica de caule e deve ter enterrado eles Lá no Egito. lá no Egito. Mãezinha, e não teve uma história que o vô fez algumas joias, alguma coisa com ouro? Sim. Quando meu pai era foragido dos ingleses, que ele fugiu do acampamento onde ele estava preso. Os ingleses botavam todos os italianos num acampamento no meio do deserto, onde eles eram vigiados dia e noite. Tu sabe aquilo que tu vê nos filmes, assim, as luzes passando em cima do campo de concentração? Sim.
para os policiais olharem e ver que se não tem ninguém andando Sim. de noite. Eles fugiram de noite do campo de concentração e o pai foi morar de novo com minha mãe. Pegaram um outro apartamento. Ele lá se fez passar por belga. Então ele e a mãe passaram a falar exclusivamente francês. Foi dali o nosso francês na família. E meu pai andava na rua sempre com o chapéu e um lenço no bolso. Quando ele ouvia de longe alguém que conhecia ele, ele pegava o lenço e fazia que estava expirando e limpando o nariz para a pessoa não reconhecer ele, o chapéu Sim. caído. Mas, meu Deus, daria um belo filme, tchê, essa história. E os dois se adoravam, né? Quando meu pai foi preso, meu pai deu para minha mãe todo o dinheiro que ele tinha guardado. E ela, durante a época que ele ficou preso, começou de novo a ser costureira. Porque ela era costureira quando ela era solteira. Minha mãe se formou em Turim, costureira. Viu, filha? Uhum. Na Itália. Que a família da mãe dela é de Turim. Então a nona se formou como costureira, trabalhou como Não como costureira, ela se formou como modelista. Que nem a dona modelista. Noêmia, Certo, modelista. que nem a Inês, modelista. Aí ela trabalhou, daí depois ela parou, depois lá no Egito ela... Quando o pai foi preso para se sustentar e não usar o dinheiro do pai, que ela disse, esse dinheiro vai servir para ele recomeçar a vida. Uhum. Ela começou a trabalhar de costureira de novo. Aí o pai fugiu do campo de concentração e se fechou no apartamento dela. Ficou escondido lá. E aí as clientes iam lá experimentar roupa. Elas diziam assim, Dona Lúcia, chame seu marido. Porque o pai tinha um olho assim, ele enxergava qualquer defeito, qualquer coisa que não estava bem. Ele chegava lá e dizia para a mãe, tira aqui isso, Em 300 aqui metros, faz aqui isto. mantenha-se à direita. A mãe odiava, mas ela tinha que chamar. Ele era incrível. E foi nessa época que ele desenvolveu fazer joia. Porque ele não tinha o que fazer, né, filha? Trancado em casa sem fazer nada. Chegou a vender joias. Não, ele fez por hobby. Mantenha-se à direita para a Avenida Carlos Gomes. Ai, mãe, que história linda, mãe. Muito obrigada por ter contado. É uma parte, mas... Em 300 foi um metros, resumo muito vire à lindo. direita em Rua Regente. Baita história essa agora. Vá. Dá pra filme, família linda, de honra, né? Maravilhoso. Perseverança, né? Me emocionei porque... Meu pai e minha mãe deixaram toda a riqueza para vir para o Brasil para salvar os filhos. Fizeram tudo pelos filhos, não Vire foi à por direita em eles. Rua Regente. Em Com seguida, vire à certeza. esquerda em Rua Doutor